Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui gravando a quarta lição dessa nova temporada, a última de 2019, Enfrentando Oposição. E essa lição, como todas, elas estão se encaixando até com o contexto histórico aí do grupo, do WhatsApp e tudo mais, né pessoal? Bom, nós temos então aquela nova série, aqueles novos quadros aqui do canal. Nós vamos começar então falando sobre palavras da Torá. E a palavra de hoje é Tsarei, ok? Vocês vão ficar sabendo o que significa Tsarei em hebraico. Nós vamos ter também a participação aqui na meditação do verso para memorizar com Francisco Martins. Nós teremos aqui também participação do pessoal do Intelectos Apologética no quadro do Intercâmbio Cultural e também do Marcos André lá nas perguntas para meditação. E hoje o trio está completo, né? Esse é o Alexandre, eu sou o Lúcio e esse aqui é o Ricardo. Na parte de entrelinhas, que é o que interessa no nosso canal desde o início, nós vamos primeiro fazer uma cronologia aqui da lição e vamos ver novamente aquela estrutura do quiasmo, não só dentro do livro de Esdras agora, nem na oração de Esdras, mas dentro de Esdras e Neemias. Nós vamos falar sobre as linhas incompatíveis das interpretações, sobre quando sai essa declaração, esse mandato da reconstrução. Nós vamos falar assim, por que os israelitas recusaram a ajuda dos samaritanos. Tem lá, o Espírito de Profecia também reforça a nossa ideia, que não é nossa, né? Mas foi a partir da palavra de Deus. Porque recusaram os samaritanos e aceitaram dos persas, né? Exato, porque não recusaram de todos. E também nós já falamos de onde eles aceitaram outras ajudas, né? Relação dos profetas levantados por Deus para encorajar o povo e o Apocalipse. Essa é uma entrelinha bastante interessante que vocês vão ver. E também a divergência histórico-teológica para a interpretação da obra, ou seja, o que é essa obra. E o Deus terrível aqui de quarta-feira e por último, relação da grande obra de Neemias com os anjos. Então fiquem ligados, espero que vocês gostem, que vocês curtem, compartilhem, comentem, nós temos bastante comentário, daqui a pouco nós vamos ler alguns da semana e compartilhe aí com os seus amigos, com suas redes sociais para que esse canal atinja os 10 mil inscritos e nós possamos usufruir de alguns recursos extras da plataforma do YouTube, beleza pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, esse momento então é o momento da gente conhecer alguns comentários que tivemos na semana. É muito importante que você comente, porque isso ajuda no envolvimento do canal e o YouTube entende que o vídeo é interessante, que as pessoas comentam, ok? Então vamos começar com alguns comentários aqui. Eu vou ficar meio na frente do Alexandre, né? Desculpa aqui. Wagner Barros comentou, Wagner Barros já sempre está conosco no canal. Boa semana, hashtag fui até o fim. Canzinho Oliver também comentou, você é muito simplista e arrogante, não estudou de forma profunda a questão das datas e já vai emitindo opiniões, né? Legal, que pelo menos ele comentou, né? Isso é o nosso opositor. É legal da semana de hoje, como que a gente lida com pessoas que não pensam como a gente e se opõem. Antônio Valdinei, ufa, meus queridos irmãos, já estava preocupado, ainda não tinha recebido o vídeo da semana, porque o vídeo atrasou um pouco, saiu só no domingo à tarde. A minha semana não começa sem o Entre Linhas, vocês têm me ensinado muito, que Deus abençoe muito este canal. Na verdade, Deus tem ensinado você e o Espírito Santo tem ajudado você a entender, Antônio, mas muito obrigado aí pelo comentário. Elisângela Maria, hashtag fui até o fim, 2 vezes, é isso aí Elisângela, né? 2 horas e meia assistindo o canal Entre Linhas. Adilson Santos, né, assisti até o fim, sexta-feira à tarde, vou rever, muito bacana todo o conteúdo, porém não consigo fixar tudo. Realmente a gente vai fixando aos poucos e o Espírito Santo vai completando. Cleiton, top, valeu Cleiton pelo comentário. Luzilene Araújo, fui até o fim, muito obrigado por dispensar tempo para estudar e repassar para nós. Deus continue e abençoe a família da Entre Linhas, com certeza. E dá um pouco de trabalho, né? E a gente põe cara a tapa aqui, né, Ricardo? A gente mostra a nossa cara, mostra as opiniões e estamos aqui para isso. Vera Rigo, bravo, vocês são a nata da Igreja do Brasil, não vou dizer mais nada para não pecar pela vaidade. Obrigado, garotos. Vera, obrigado pelo seu comentário, muito obrigado pelo carinho. Gil Ferreira, fui até o fim, é isso aí, Gil. Tiago Massaneiro, me batizei, esse comentário bem interessante, nos impactou bastante, ó. Talvez por isso que o Entre Linhas existe. Me batizei em abril deste ano, estou aprendendo muito com vocês. Deus seja louvado e abençoe a vida de vocês para que leve a sua palavra para muitas outras pessoas. É isso aí, Tiago. Muito obrigado pelo seu comentário e que Deus continue te guiando nesse caminho que até a eternidade vamos estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus.
Geraldo Moreira, bom demais. Volney Ricken, sempre comentando com a gente. Deus continue abençoando. Trabalho árduo e certamente gratificante. Com certeza, Volney. Classe de professores, enviou. Lu Leona comentou, fui e sempre vou até o fim. Com vocês fica bem mais fácil de entender a lição, que já é complicado quando se trata de profecia e números. Valeu, forte abraço, até a semana que vem. Que bom. Rony, vocês têm um grande conhecimento. Quais são formados em teologia? Estou aprendendo muito com os seus vídeos. Ninguém. A gente respondeu. As respostas, pessoal, estão lá no canal, tá? Advogado, professor de ciência de computação na UTFPR e historiador. Margarida Maria, fui até o fim, Jesus abençoe. Esse aí, Margarida, é o nome da minha tia. Massai Petri, nem sempre podendo escrever, mas baixo e assisto os vídeos. Que legal, em vários horários. E o Massai comentou, minha sogra amou a live porque vocês mandaram um abraço para ela. Ela estava muito triste e aquilo foi um up. Foi apenas um oi, mas um oi abençoado. Que bom, Massai. Então nós vamos fazer 3 coisas agora. O Lúcio volta para cá e os 3... Um abraço para a sogra da Massai. Um abraço. Que a senhora se anime, a senhora esteja sempre firme e feliz. A segunda coisa, tivemos vários apoiadores e toda a Arabá Leculan. Muito obrigado a todos. E para o nosso opositor, Saili Sayopet. Não vou traduzir o que é isso. Não, mas porque as pessoas sabem tudo, então deixa eles vão. Bom, pessoal, vamos lá então agora tentar aprender alguma coisa a mais. A gente tenta preparar, a gente ora, a gente lê e tenta compartilhar com vocês aquilo que nós achamos importante. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui já. O primeiro quadro é Palavras da Torá. E a palavra de hoje é Tissarei, que depois o Ricardo vai me corrigir talvez na pronúncia aí, beleza? Então, vamos lá, Ricardo, é com você. Bom, vamos lá, gente. Palavras da Torá. Vocês já vão entender por que esta palavra da Torá foi selecionada. Porque o Alexandre vai ler para a gente Esdras 4:1. Esdras capítulo 4, verso 1. Ouvindo, pois, os adversários, Sarei, de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Esdras 4:1. Isso. Nós vamos estudar hoje a questão dos adversários ou dos opositores na reconstrução do templo, na reconstrução de Jerusalém, na reconstrução dos muros e obviamente que num ponto de vista mais espiritual, na restauração do povo de Deus e na restauração da aliança do esposo, no caso Yahvé, e a esposa, no caso Israel. Vamos lá, gente. Sarei, ele vem da palavra tsar, que seria inimigo, rival ou rocha. Tsar também pode significar apertado ou estreito. Na pictografia da palavra tsar, nós temos um tsader e um resh. Na pictografia, o significado de tsar é homem ao lado, é um homem prostrado, mais ou menos como é o desenho aqui a gente vê. Necessidade, desejo, é um justo, um lado. Caçar, em aramaico, seria o caos. Resh seria cabeça, primeiro, início, ou um homem pobre. Note que tsar aqui, ela foi construída essa palavra com uma conotação pejorativa, inimigo. Então nós recolhemos alguns significados pictográficos de tsader e resh que podem ser pejorativos para nós entendermos por que construir essa palavra. Significado pictográfico poderia ser homem ao lado da cabeça. Então, que imagem mental que a gente pode trazer? Hoje, nos dias de hoje, um homem com uma arma de fogo apontando para a sua cabeça. No passado, uma espada, alguma coisa nesse sentido. Caçar um homem pobre, ou um homem necessitado. Desejo, primeiro, colocar o seu ego, colocar o seu desejo em primeiro lugar. Obviamente, acima dos desígnios do Eterno, no sentido espiritual. Ou o caos da cabeça. Confusão mental. Confusão mental. Ou confusão do homem. Confusão da humanidade. Lembrando que estamos falando de um contexto daqueles que
Alá, que subiram de Babel, Babilônia, a confusão, para Israel, retidão com Deus. Legal, pessoal. Agora nós teremos um momento aqui do verso para memorizar. E quem vai trazer aqui essa meditação nesse momento é o Francisco Martins, que faz parte do grupo de colaboradores da família Entre Linhas. Então agora é com você, Francisco. Fala, galera da família Entre Linhas. O verso para memorizar diz assim: porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Em relação à semana passada, nós podemos perceber que o rei já mudou. Na semana passada, a lição 3 estudamos, o rei no período era 1, agora já é o rei Dario. No caso era Artaxerxes, segundo, e agora é Dario. Interessante que dentro desse verso nós podemos tirar as minúcias. E o verso, quando observamos, assim, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Deus estava cuidando do seu povo e orientando os seus anciões para que o trabalho, para que a obra continuasse. Então devemos perceber que em todo momento Deus está presente, embora exista oposição, existam as dificuldades. Sabemos que os povos que ali habitavam e hoje ainda habitam são inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. Continua essa inimizade, os problemas no Oriente Médio continuam, mas Deus ele está sempre cuidando daquilo que lhe pertence. Isso que nós devemos tirar como lição e trazer para que possamos compreender. Deixar isso guardar no nosso coração. Deus está cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Em tudo que formos fazer, Deus está presente. É isso. Vamos continuar então a estudar a lição para que possamos aprender um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante. Beleza? Valeu, Francisco, por ter aí mandado o vídeo. Ele teve que mandar 2 vezes e mandou, ficou certinho. Muito obrigado aí pela colaboração. Espero que vocês estejam curtindo aí, não ver somente os nossos 3 rostos aqui, né? Tem muitas pessoas participando do canal. Muito obrigado. Isso, e a gente fez um grupo só de colaboradores, só para vocês saberem, a gente está na fila de quem entrou, viu? O primeiro que entrou fez, agora o segundo que entrou, o próximo vídeo vai ser o terceiro e assim por diante. Todo mundo vai colaborando. Valeu, pessoal, muito obrigado. Vamos então agora entrar nas entrelinhas dia a dia, de sábado até quinta-feira. Vamos lá então, como sempre nós temos aqui na ponta da linha as escrituras e aí nós trazemos a entrelinha de cada dia. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. A gente preparou aqui. Voltamos para as datas. Voltamos para as datas. Aqui uma cronologia aproximada. O Alexandre vai me ajudar aqui na leitura. Depois nós vamos dar vamos tentar contextualizar aqui com essa cronologia dos principais reis das persas. Lê lá, Alexandre, tem para a gente. Esdras 3. Esdras 3, reconstrução do altar e dos alicerces, 537 e 535 a.C. Isso foi a primeira coisa. Segunda coisa, Esdras 4, 1 a 5, trabalho abandonado devido à oposição, 535 a 520 mais ou menos. 3. Deus levanta Ageu e Zacarias, por volta de 520 e 515 a.C. 4. Esdras 4, 6, descreve a oposição no tempo de Xerxes, 436 e 465. 5. Esdras 4, 7 a 23. Oposição no reinado de Artaxerxes, 464 e 423. Esdras 7. Chegada a Jerusalém, por volta de 458 e 457 a.C. Neemias 1 e 2. Chegada de Neemias a Jerusalém, 445 e 444 a.C. Neemias 2, 11 a 20, 4, 1 a 23 e 6, 1 a 14. A obra sofre oposição. Por fim, Neemias 6, 15 a 19. É terminada a construção do muro, por volta de 409 e 408 a.C. Perfeito. Essa cronologia aproximada, ela foi feita com base no comentário que a gente encontra na lição do professor, o comentário é o de Ellen White, que está logo após o texto base da lição. Um apontamento só, Ricardo, e voltando àquilo que foi tratado no vídeo da semana passada, em que eu estava ausente, quando se fala de datação, pessoal, principalmente de datação de eventos que aconteceram num reino
na região do Crescente Fértil, mais de 500 anos antes de Cristo, portanto aproximadamente 2.500 anos atrás. É muito difícil encontrar documentação histórica e fazer um processo de datação que seja rigoroso, tá bom? Então todas essas datas, elas partem de estimativas. Dificilmente a gente vai falar que alguma dessas datas ela tem uma precisão histórico-cronológica exata. Não é assim que funciona dentro da ciência histórica. O que não significa que, a partir de uma perspectiva de fé, a partir de uma crença pessoal, embasada por uma compreensão profética ou escatológica, a pessoa opte por uma data, só que essa opção não é uma opção de método historiográfico, é uma opção religiosa, teológica, de interpretação, inclusive. Isso, quem tiver mais informações também do que o Alexandre está falando, porque eu vi o vídeo da semana passada. Volta pro vídeo da semana passada. Volta pro vídeo, tira casaco, coloca casaco, que foi inspirado no Alexandre. Porque Apocalipse, quando chegava a profecia, ele sempre falava, eu preciso tirar o casaco do historiador. Então, coloca o casaco do historiador e você vai pensar o quê? Linguagem científica. Na linguagem científica, você coleta documentos, com base nos documentos, você constrói um fato histórico que o historiador sabe que não é precisamente igual ao evento histórico que aconteceu lá atrás. É simplesmente uma construção com base no que se tem à disposição. Tirando o casaco, a linguagem é teológica. A linguagem teológica entra em jogo a questão fé, convicção. Vamos lá. Qual que é a questão dessa cronologia? Por que a gente fez isso aqui? Para a gente situar, porque o autor da lição mesmo cita, adota uma linha interpretativa na qual ele afirma que livro Esdras, Neemias, lembrando que hoje são 2, mas ele foi escrito pensando por isso ele tem uma estrutura de quiasmo que vai do começo de Esdras ao final de Neemias. Inclusive, estava comentando aqui nos bastidores, no começo do livro de Esdras você tem lá uma lista daqueles que subiram de Babel para Jerusalém. E no finalzinho de Neemias você tem a mesma lista do que subiram no templo de Zorobabel, lá da Babilônia para Jerusalém. Neemias termina como Esdras começa. Mais ou menos, porque o quiasmo é isso, gente. Existe uma conexão do começo, é sanduíche. É um sanduíche. Do começo para o fim. É pão no começo, é pão no fim. O importante... Alface é alface. Não, pão, maionese, alface, alface. E daí o hambúrguer no meio. De soja, vegano, porque a gente quer ir pro céu. Ele está sendo irônico, tá, gente? Quando a gente chegar na relação da lição de hoje com o Apocalipse, esse quiasmo vai ser muito relevante para a gente. Agora a questão aqui, nós vamos... Esta cronologia dos reis persas, o autor da lição falou na lição 2, na lição 1, justamente, que quando a gente chega no livro de Esdras, ele não é explicado isso de forma cronológica, está lá na lição 1 e lição 2. Hoje nós vamos entender mais isso na lição 4, como funciona essa cronologia. Nós temos, lê lá, Ciro, Cambises, Dario I, Xerxes, Artaxerxes e Dario II. E esses 2 Darios aqui são os que fazem confusão. Isso, e a confusão vai estar aqui, Dario I e Dario II, com relação quando que cessou a interrupção do templo em função da influência samaritana, dos opositores samaritanos que estavam interessados em que cessasse a reconstrução. Está narrado lá em Esdras, né? Esdras, exatamente. Vamos para o sábado? Vamos para o sábado. Temos aí na ponta da linha. Vamos lá. Na ponta da linha, gente, o que o autor quer com a lição de sábado? Que mensagem? Vamos sempre lembrar. Não transforme a lição numa aula de história extremamente legal, divertida. E agora ele está sendo irônico. É porque eu falei, não transforme numa aula de história chata. O Alexandre se opôs, porque ele é historiador. Óbvio que ele vai achar a aula de história muito agradável. Menos quando tem data. E principalmente gente brigando por causa de data. Vamos lá, gente. Na ponta da linha, a mensagem o autor quer. O porquê da oposição. Ele quer nos explicar o porquê da oposição. E a explicação é que o Evangelho é uma ameaça ao domínio de Satanás.
É esta mensagem que o autor da lição quer passar com o sábado. O Alexandre vai ler lá Escritura para a gente. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já na cidade, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Esdras 3:1. A gente fala 400 e tanto antes de Cristo, 400 não sei quantos. Gente, é assim que a gente encontra na Bíblia. 7º mês, no 7º ano do rei tal. Aí tudo que for fazer conversão, não vai estar... E vira uma confusão, porque às vezes tinha rei com corregência, tinha 2 reis que reinaram no mesmo ano, e aí você tem que saber exatamente quando que começa o reinado de um rei para fazer contagem. Fazer conversão de calendário é bem complicadinho. Não me arrisco nessa seara aí, não. Esdras 3:1, a gente tem o Reis, que é o historiador, que ele fala que Esdras 3:1 estaria em outubro de 536. Claisen fala em 539. Adivinha, gente, vou repetir? Os dois escrevem juntos, livros com coautoria. A opção do comentário auxiliar do professor é 537, 535 AC. Fica no meio do caminho dos dois. Exatamente. Está dentro do espectro científico. Tranquilo, não tem que colocar historiador contra teólogo, está no espectro científico, como a gente falou semana passada. Mas vamos lá. Então aqui, chegando, pois, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo, como um só homem, em Jerusalém. Lê lá, Alexandre, Esdras 4:2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azaradon, rei de Assur, que nos mandou vir para cá. Vamos uma contextualização aqui, gente. A gente tem os samaritanos. Nós vamos ver mais para frente que esses opositores, eles vão se opor sempre. Vai ter oposição aqui com Ciro, vai ter oposição aqui com Dario, vai ter oposição aqui com Xerxes e vai ter oposição aqui com Artaxerxes. Aqui, chega-se a Zorobabel, a gente sabe que a primeira leva de gente veio com Zorobabel, da Babilônia para Jerusalém. A segunda leva vem com Esdras e a terceira leva vem com Neemias. Agora lê lá, Alexandre, Esdras 6:1. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. Isso. Dario, veja bem, aqui é tranquilo, não tem divergência nenhuma. Seria esse Dario primeiro aqui. Porque o que aconteceu? O decreto de Ciro, foi feito o decreto, houve aquela primeira leva de Zorobabel, coisa e tal. Com o tempo, por alguma razão, esfriou, parou. O decreto entre os persas foi esquecido, e aqui em Esdras 6, esse decreto ele é encontrado. É isso que está sendo lido aqui. Agora, uma entrelinha, gente, que é a entrelinha que pode causar confusão. No informativo do comentário auxiliar do professor, você encontra lá depois a seguinte data: 535, 520 para Esdras 4-6. E daí a gente pensa, bom, então eu vou ler Esdras, capítulo 4 e capítulo 6. Uma continuidade desse período. Isso, vai tá até aqui, vai ser Ciro e Cambises só. Só que nesse mesmo comentário você vai encontrar um pouquinho mais para frente, falando que Esdras 4, especificamente no versículo 7 até o versículo 23, que a data é 465, 464. Que seria aqui, Artaxerxes. Nós estamos falando de uma diferença, gente, de mais de 50 anos. Exatamente. Vocês estão vendo a diferença aqui? Mais de 50 anos. Então tá. O Hili Moscala, parece que é esse que é o nome dele, ele faz essa distinção na parte do domingo e contextualiza o evento narrado em Esdras 4, do verso 24 em diante. Ele contextualiza aqui no reino de Artaxerxes, não adotando a opção de contextualizar o enunciado como um fato histórico que associa o descrito a Cambises e o falso Esmerdes. Então tem uma linha de pensamento que constrói estes fatos e fala de uma interrupção da construção do templo. Aconteceu aqui, né? Aqui, depois de Ciro,
Porque no texto de Esdras fala que aquela interrupção ela acabou com Dario. A dúvida vai ficar, é Dario primeiro ou é Dario segundo? Só que, pelo que nós vemos, a posição que o autor da lição adota é que seria o Dario segundo. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. Vamos para o próximo, Lúcio? Vamos ter o comentário de Ellen White, que eu marquei aqui, que fala sobre essa questão de enfrentar a oposição, de enfrentar às vezes inimigos ou pessoas. Atos dos Apóstolos, página 574, diz assim: Deus não impede a trama dos ímpios, mas faz com que as suas armadilhas contribuam para o bem daqueles que, em meio às provas e aos conflitos, mantêm sua fé e lealdade. Frequentemente, o obreiro do Evangelho realiza sua obra em meio a tempestades de perseguições, oposição atroz e acusações injustas. Em tais ocasiões, ele deve se lembrar de que a experiência adquirida na fornalha da aflição vale toda a dor que custou. Assim Deus traz seus filhos para perto de si, para que possa mostrar-lhes sua força e a fraqueza deles. Ele os ensina a se apoiarem nele, dessa forma os prepara para enfrentar as emergências, acusações, oposições e ocupar posições de responsabilidades e realizar o grande propósito para o qual lhes fora dadas suas capacidades. Bom, pessoal, então, como nós vimos aqui, diante de, às vezes, acusações, tribulações, é que nós devemos permanecer na nossa obra, permanecer na pregação do Evangelho e tentar aprender com as lições que Deus nos permite, né, pessoal? Vamos, então, avançar agora para domingo. Inicia-se a oposição. E aí nós vamos ver nessa lição mais como que nós devemos lidar com a oposição e como que Israel lidou durante esse processo de reconstrução. Então, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente. Na ponta da linha, o que o autor quer transmitir de mensagem para a gente? Que os perigos da oposição interna, dissimulada e ou velada. Às vezes a oposição vem de onde nós menos esperamos. Exatamente. Você pode falar já aquilo que a gente combinou fora da... seguir para a passagem. Né? Então, a contribuição que eu iria fazer aqui está baseada no livro de Esdras, no capítulo 4, né? Justamente no momento em que é feita uma oferta, né, para Esdras. Diz assim, versículo 2: Chegaram-se a Zorobabel e os cabeças da família e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Edom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e outros cabeças de família lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Parece uma coisa estranha, né? Parece uma coisa confusa, porque olha só, nós temos aqui uma obra que estava sendo executada com toda a dificuldade, com toda a luta. Está aqui Esdras sofrendo para organizar o povo para edificar a obra. E aí vem os vizinhos. E os vizinhos chegam e falam: Nós queremos adorar esse mesmo Deus. Vizinhos e meio primos. Sim, claro, era o povo de Israel, né? Os samaritanos agora. Seria o Reino do Norte. O Reino do Norte. Chega e fala assim: Olha, a gente está aqui para ajudar. A gente quer, porque a gente também adora esse Deus. E aí a resposta que ele dá é de que não, a gente vai fazer sozinho. A gente não quer a ajuda de vocês, muito obrigado, mas pode ficar com a ajuda de vocês para vocês, porque assim nos mandou o rei da Pérsia. Aí é pior ainda, porque você usa como referência o rei pagão, né? Então pera lá, o meu povo que é aparentado, eu não quero ajuda. Ajuda do rei pagão você mas quer? Do rei pagão eu quero ajuda. Esse Esdras aqui tá meio complicado, né? Mas quando a gente vai para a linha da lição, quando a gente vai estudar os comentários, depois vai ter mais leitura de texto de Ellen White ainda, a gente vai perceber que esse povo que estava ali não era exatamente aquilo que parecia ser. Qual que é a história desse povo? Existe o cisma, né? Existe a divisão entre Judá do sul, Samaria ao norte. O reino de Israel ao norte ele foi invadido pelos assírios. E os assírios mandaram vários colonos lá, e esses colonos se misturaram com o povo local, então teve casamento. Esse povo manteve sacrifícios, manteve um formato de culto, faziam sacrifícios ao Deus eterno, mas ao mesmo tempo faziam sacrifícios a deuses falsos. E na medida em que eles metessem o pé dentro do templo,
não estou falando fisicamente, mas que eles participassem da organização, eles iriam corroer o processo por dentro, porque eles iriam trazer junto com eles um conjunto de práticas religiosas que eram pagãs. Eles iam manter a idolatria, eles iriam trazer a idolatria para dentro do povo de Israel. E aí, por outro lado, a gente vê que Deus, ao mesmo tempo que estava orientando Esdras para não receber o acolhimento, não receber o apoio desses que eram aparentemente do mesmo povo, mas de fato opositores, desses que eram apóstatas, ele fala para o povo receber o apoio de Ciro e move Ciro, que era pagão, para fazer a obra de Deus. E aí fica a menção à nossa contemporaneidade, à nossa existência nesse mundo. Nós às vezes somos tão prontos a acolher o chamado do meio evangélico, quando o meio evangélico em geral defende muitas bandeiras que são incompatíveis com nossas crenças adventistas. Nós temos uma perspectiva religiosa fundamental, institucional, mas também uma perspectiva doutrinária muito cara a nós, que é, e eu volto a bater nessa tecla, a laicidade do Estado. Nós defendemos que política e religião não se misturam enquanto organização estatal. O Estado deve funcionar como um ente separado das religiões. E aí nós temos um monte de pastor político, um monte de pastor envolvido ativamente com política. Nós temos um monte de gente utilizando de púlpitos para pregar e defender ideias políticas. E isso tudo contraria nosso caráter como adventistas. Horário infantil, devoção infantil. Até, infelizmente, nós temos visto, às vezes, devoções infantis sendo palco de espaço de debate político. E isso é contrário às nossas tradições mais caras. E não apenas tradições. A nossa compreensão escatológica, que entende que chegará um momento em que o conjunto das comunidades cristãs se voltará contra nós, porque são cristãos apóstatas. Assim como em Israel, eles não viam, lá em Jerusalém, os samaritanos mais como aliados, porque no momento em que fosse feito um compromisso entre apóstatas, samaritanos, praticantes da idolatria, e o povo de Judá, que estava voltando do cativeiro babilônico, tentando reconstruir, restaurar sua relação com Deus, no momento em que fosse feito esse compromisso, eles voltariam para a idolatria. Tentando sair da idolatria, eles voltariam para a idolatria. Um indicativo só de que às vezes o apoio vem dos lugares que nós menos esperamos. E às vezes a gente precisa se alinhar justamente com o pagão, não o pagão dissimulado, que é o apóstata, mas com o pagão declarado mesmo, pagão, que era o Ciro. Porque olha só, quando a gente vai estudar a história constitucional brasileira, que não é o Ciro Gomes, por favor. Quando a gente vai estudar a história constitucional brasileira, nós somos muito rápidos no momento em que nós adventistas precisamos reclamar liberdade religiosa, mandar um ofício para a escola, mandar um ofício para o trabalho, pedindo que seja respeitado o nosso direito de culto, nossa liberdade religiosa. Nós somos muito rápidos em citar a Constituição. Mas quem foi que foi um instrumento usado por Deus para colocar nas cartas constitucionais brasileiras o direito à liberdade de culto, o direito à liberdade religiosa? Veja só. A liberdade religiosa é uma garantia assegurada por nossa Constituição. Ela determina que é inviolável o direito de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos. Esta conquista vem desde a Constituinte de 1946. Gente, durante todo o período do Império, o Estado brasileiro tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Durante muitos anos no Império Brasileiro foi proibido ter mesquita, sinagoga ou igreja protestante no Brasil. Durante todo o Império, o salário dos padres era pago pelo Estado brasileiro e não existia registro civil de nascimento ou de casamento. O que contava, o que valia, era o registro religioso. Olha só, a gente só começa a ter, a partir de 1946, a nossa Constituição assegurada o direito de culto. E olha só quem que fez isso. Jorge Amado,
o escritor, mas também deputado pelo Partido Comunista. Um comunista. Isso, ele escreveu Tieta, a gente deu uma pesquisada. Dona Flor e seus 2 maridos. E se você for ler os livros dele, eu acredito que a maior parte dos adventistas não recomendaria esses livros enquanto representantes da moral e dos bons costumes. São, aliás, livros bastante libidinosos, se diria por aí. Mas olha só, foi ele, esse comunista, Jorge Amado, do Partido Comunista, autor da emenda que inseriu na Constituição o direito à livre manifestação religiosa. Pessoal, quando Deus quer, até Ciro ele usa. A gente não precisa fazer aliança com o cristianismo apóstata. A gente não precisa fazer aliança com o Egito para enfrentar a Síria. Deus luta por nós. E se Deus luta por nós, Ele move até Ciro, Ele move até o Jorge Amado para defender a liberdade religiosa. Agora vamos ver, gente, esses samaritanos daquela época. O Alexandre falou dos samaritanos de agora, do Artaxerxes e do Ciro de agora. Olha só, gente, esses samaritanos, a gente vê Esdras 4:5, e eles apresentam oposição no reino de Dario. Vê lá, Alexandre. E sobre o reino de Assuero, Aqui, Dario. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, Ciro e Dario aqui eles estavam infernizando. Pega Ciro, Cambises e Dario. Isso, né? E a gente vai continuar agora aqui. Esdras 4:6. E sobre o reino de Assuero, no princípio de seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Assuero aqui, gente, é Xerxes, que veio depois ali de Dario I. Continuaram infernizando também no reino de Xerxes. Esse Xerxes aqui é o mesmo que tentou invadir a Grécia, né? Isso, prossiga, vamos lá. E nos dias de Artaxerxes, que também tentou invadir a Grécia, escreveu Bislão, Miltredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Isso aqui é muito representativo de quem que essa galera representava, né? Então veja bem, gente, desde o primeiro imperador, desde que se iniciou aquele conflito lá em Daniel, Gabriel, Satanás tentando impedir que o decreto saia. Então todo aquele conflito oculto aos olhos humanos e visíveis aos olhos humanos, estavam lá os opositores, parentes próximos. No começo eles tentaram se associar. Seduzir. Exatamente. E os motivos, gente? A entrelinha que eu trouxe aqui, gente, o comentário de Jarbo de Barnes. Por que os samaritanos tinham unido ritos idólatras com a sua adoração? Por isso, aqui houve a negativa. Aí, continuando. As palavras exatas do edital deram o direito de construir exclusivamente aqueles que deviam ir para a Babilônia para a Judéia. Então tem esse sentido literal do decreto. Se eles aproveitassem a aliança com os samaritanos, eles estariam desobedecendo a ordem de Ciro. Exatamente. Joseph Benson fala o seguinte, os chefes dos pais logo perceberam que não significava gentileza o ato dos samaritanos. Fosse lá o que pudesse fingir. Mas realmente planejavam feri-los. Não queriam a edificação da cidade. Sim, era um plano para ferir o povo. Lúcio volta, acho que ele tem um comentário da irmã White. Comentário de Ellen White é só para confirmar tudo isso que foi falado até aqui. Em Profetas e Reis, página 567, diz assim: entretanto, se os líderes judeus tivessem aceitado essa oferta de ajuda, teriam aberto uma porta para a entrada da idolatria. Eles viram claramente a falta de sinceridade dos samaritanos, aquilo que você falou, né, sobre as pessoas às vezes questionam com você com sinceridade, você sente. E às vezes as pessoas questionam você só para provocar. Eu já comento isso que você está falando, explico melhor. Né? Não precisa explicar, não. Compreenderam que o auxílio alcançado por meio de uma aliança com esses homens nada valeria em comparação com as bênçãos que poderiam esperar receber se seguissem os claros mandamentos de Jeová. Isso em Patriarcas e Profetas. Em Testemunho para a Igreja, ela diz assim: muitas vezes ouvimos a observação: vocês são muito exclusivistas. Como um povo, deveríamos fazer qualquer sacrifício para salvar as pessoas e conduzi-las à verdade, mas não ousamos nos unir a elas, amar as coisas que elas amam e ter amizade com o mundo, pois estaríamos em inimizade contra Deus. Interessante. Muitas vezes a gente pensa que a amizade com o mundo
amizade com o mundo amizade com o mundo é eu ter uma alimentação desregrada. Amizade com o mundo é eu ser promíscuo. Amizade com o mundo é eu jogar futebol. Irmãos, às vezes a amizade com o mundo é eu defender teologia da prosperidade. Às vezes a amizade com o mundo é eu dar a mão com a bancada evangélica para alimentar a liberdade religiosa no nosso país. Vamos abrir o olho, que tem muito cristão no mundo. E fazer amizade com o mundo, às vezes, é fazer amizade com grupos que se dizem cristãos. Exatamente, e se contaminar com a idolatria. O Lúcio Leoria, vocês são muito exclusivistas, eu pensei, vocês são muito simplistas. Não, eu sei disso. Vamos lá então, pessoal, para segunda-feira, fiquem ligados que ainda nós teremos aqui intercâmbio cultural aí na pergunta de terça-feira, hein, pessoal? Segunda-feira, os profetas encorajam, e essa parte é muito legal, nós temos aqui na ponta da linha e tem uma entrelinhas bastante interessante. Isso, gente. Aquela frase que eu falei eu falei uma frase para o nosso opositor, que eu não vou traduzir, mas vimos um opositor e não sei nem quantos encorajadores. E a frase que eu disse para os encorajadores, eu traduzi: toda rabá navi, ou seja, muito obrigado, profeta. Por quê? Na segunda-feira nós vemos o quê? Do mesmo jeito que Deus levantou, que Satanás, melhor dizendo, ele se utilizou de opositores para que a obra parasse, nós tivemos aqui Deus levantando profetas para que a obra não parasse, para que houvesse encorajamento. A gente às vezes se decepciona, o Alexandre até, não sei se posso comentar, sentiu vontade de excluir todo o grupo. Eu senti vontade de parar, literalmente. É que nem todo mundo está nos grupos de WhatsApp, né? A gente tem umas 400 pessoas em grupo de WhatsApp e às vezes chegamos a 2.000, 1.000 e poucas visualizações, 3.000. A gente tem grupos de conversa no WhatsApp em que acontece troca de material, diálogo, muito positivo. Tem grupos legais ali. Só que tem um grupo que tem tido problema de muita gente fazendo picuinha, muita gente querendo discutir só para provar que está certo. Não, pode falar palco. Querendo querendo palco. Isso desgasta demais. Chegou uma hora que eu olhei pro Ricardo e falei assim, não é nem questão de excluir as pessoas que causam isso, é questão de excluir o grupo inteiro. Sumir com o grupo, desaparecer com o grupo, vamos implodir isso. Porque é desgastante você precisar tentar fazer mediação entre gente que quer ser estrela, gente. E no meu caso, eu saí do grupo para manter a minha sanidade mental, para não parar, porque eu vi aquilo, a minha vontade de parar com o canal. Porque, meu Deus do céu, parece que não escutam a gente, não estão entendendo nada que a gente não assiste o vídeo inteiro. Não assiste o vídeo inteiro. O nosso amigo aqui, gente, foi 10 minutos depois que o vídeo saiu, ele já estava dizendo que... Parece que a gente tem uma intenção de estar aqui brigando. Gente, a gente não quer brigar, a gente gosta de estudar a lição e estamos dividindo aqui o que a gente gosta de fazer. Um vídeo de 1h10, o rapaz deu juízo de valor em 10 minutos. Incrível. Eu deve ter colocado... Acho que não tem velocidade 30. Não tem velocidade 30, né? Mas tudo bem, gente. Agora... Por isso que eu falei para os nossos encorajadores, obrigado, e é isso que aconteceu aqui. Olha, na ponta da linha, gente, Deus levanta pessoas de coração aberto para nos encorajar. E no caso, nós estamos fazendo uma aplicação, nós nos encorajar aqui, os nossos encorajadores, e por isso que o canal continua. Mas naquele tempo Deus levantou Ageu e Zacarias para encorajar o povo. Alexandre vai ler Esdras 4:1. 5:1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Pode continuar. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? O que estava acontecendo aqui, gente? O povo arrumava primeiro a casa dele e esquecia do tempo. Exatamente. A intenção justamente, a ordem com a qual o Êxodo foi escrita é uma ordem temática, não cronológica. O autor da lição adota essa linha, temática. Então, primeiro a construção de templo, primeiro a construção do altar, depois a reconstrução do templo, depois de Jerusalém, para depois dos muros. Só que o que aconteceu? O que a Ageu está falando aqui? Vocês não foi assim, funcionou. Está meio estranho. Eles se preocuparam em fazer as casas deles primeiro,
E o templo ficou em segundo plano. Continua lendo lá, Alexandre, Ageu 2:4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Exatamente. Por que eu disse isso aqui, gente? Porque primeiro Ageu fez uma constatação e fez a crítica. Tem um problema. Tem um problema. Mas depois veio o encorajamento. A palavra aqui utilizada, a palavra hebraica, gente, é o verrazak, vem de razak, significa fortalecer, aumentar. Então aqui o incentivo de Ageu era para dar força. E esta força, obviamente, não é nossa, nós não temos, nós temos que pedir. Veja bem, ó, diz o Senhor, esforça-te, Josué, ou seja, dando, algumas traduções falam, tende coragem. O Alexandre agora vai ler Zacarias. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. Agora Zacarias aqui faz a advertência à Babilônia, gente. Hagadol, aqui é linguagem utilizada para falar de Babilônia. Aqui a gente faz o primeiro link com o Apocalipse. Quando a gente vai lá estudar o livro de Apocalipse, a gente utiliza esta passagem de Zacarias para analisar a questão escatológica que a gente encontra lá com relação ao grande monte. Alexandre, leia, essa já é a nossa uma primeira entrelinha de segunda-feira. Alexandre vai ler Zacarias 1:19. E disse ao anjo que falava comigo, que é isto? E ele me disse, estes são os poderes, chifres, que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. A palavra aqui, zeru, chifres, os poderes. A mesma chave bíblica que nós utilizamos para entender a profecia de Apocalipse lá dos chifres, ela é encontrada aqui no livro de Zacarias. É uma linguagem comum, né, entre Zacarias e João. E o que foi essa dispersão? Levíticos 26 fala, estamos falando várias vezes aqui no canal, gente, benção, 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 se cumprir os meus mandamentos, coisa e tal. Lembrando que esse mandamento é amor a Deus e amor ao próximo, é a misericórdia, é hesed. Se não cumprir, maldição, 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 maldição. Se continuar não cumprindo, mais 7. Se não continuar não cumprindo, dispersão. Então, os poderes que fizeram o povo ser disperso são os poderes da terra. Eles foram seduzidos por poderes da terra e foram dispersos. Ou seja, não cumpriram o mandamento que é amor a Deus, amor ao próximo, que é hesed, de caridade, e foram dispersos. O Alexandre estava falando justamente disso. É muito interessante daí aquele lamento do profeta, né, quando o povo, em vez de buscar aliança com Deus, busca aliança com o Egito contra a Síria. E o resultado disso? Dispersão. Dispersão, é a derrota. Exatamente. Quando a gente confia em forças desse mundo, nós somos derrotados. Exatamente. Agora, continuando, faltou aqui. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, vi 4 carros que saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de metal. No primeiro carro, cavalo vermelho, no segundo carro, pretos, no terceiro, branco, no quarto, cavalos grisalhos e fortes, ou amarelos. E aqui nós vemos a chave do Apocalipse também para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Exatamente. Entendendo, isso aqui não é uma referência direta a comprimento, mas é um compartilhamento de uma mesma linguagem. Estrutura de linguagem. Uma estrutura de linguagem. Exatamente. Legal. Lúcio. E aí, só um indicativo, quando a gente vai ver os comentários, a gente vê Lúcio volta, deixa ele falar. E a gente vê um comentário como do nosso irmão recém-batizado, falando que está aprendendo, falando que está crescendo. Meu irmão, isso é você ser um profeta que produz encorajamento. Isso nos anima, isso nos dá vontade de continuar produzindo esse material. Porque eu acredito que a gente teria vontade de continuar se reunindo para estudar lição com canal ou sem canal. Agora, produzir vídeo é esse tipo de feedback que nos encoraja a continuar com o ministério. Comentário de fora, que foi concordância unânime, com o Alexandre é mais divertido. Tem um comentário de Ellen White, né, que vai falar, sintetizar tudo isso que a gente está comentando aqui. Fala, o Senhor diz hoje aos seus filhos, esforçai-vos e trabalhai, porque eu sou convosco. Os cristãos sempre encontram no Senhor um forte apoio. Podemos não conhecer a sua maneira de nos ajudar, mas uma coisa sabemos, o Senhor jamais abandona aqueles que nele põem a sua confiança. Se os cristãos soubessem quantas vezes o Senhor preparou seu caminho para que a vontade do inimigo a respeito deles não se realizasse, não andariam tropeçando e se queixando. Sua fé estaria firme em Deus e nenhuma provação teria poder para os abalar.
Eles o reconheceriam como sua sabedoria e eficiência, e ele poderia realizar aquilo que deseja por meio deles. Patriarcas e Profetas, página 576. Bom, vamos lá na terça-feira. Então, na terça-feira, nós vamos chamar agora a participação do pessoal do canal Intelectus Apologética na parte de intercâmbio cultural, onde eles vão discutir a pergunta de terça-feira que está aí no rodapé. Nosso intercâmbio cultural é de Angola, né? É de Angola. Um abraço para toda a comunidade falante de língua portuguesa que não é o Brasil, o pessoal da África, Angola, Moçambique, para Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, Macau. Um abraço para todo mundo, e é muito bom ter um irmão aí da África, mãe de tantos brasileiros. Muito obrigado. Então, é com vocês agora, parceiros. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Thiago Moraes do canal Intelectus e eu estou aqui com meu amigo Josafá. Josafá, conta pra gente de onde você vem? Bem, eu sou angolano, meu nome é Josafá Tadeu Francisco Nogueira e curso de Teologia no NASP. Muito bem, Josafá faz parte da mesma classe que eu, no curso de Teologia aqui no NASP, está no segundo semestre de Teologia. Josafá, conta um pouquinho pra gente sobre a sua experiência. E respondendo aqui uma pergunta que nós temos na lição de terça-feira, você já vivenciou alguma situação em que estava convencido de que Deus havia chamado para fazer algo? Já sim. Eu lembro, foi há 4 anos atrás, né, quando eu decidi fazer o curso de Teologia. A princípio eu encontrei algumas dificuldades, né, porque eu testei nele de 4 a 5 vezes, né, e eu não consegui ingressar na faculdade. A primeira vez que eu testei e não consegui ingressar, eu recebi alguns conselhos, né, alguns auxílios, algumas pessoas deram muita pena nas costas, disseram continue, que vai dar certo. Testei a segunda vez. Na segunda vez, algumas pessoas me aconselharam também, vai continuar, vai dar certo. Mas na terceira vez, em vez de vir conselho, praticamente veio algumas lamentações, né? Houve algumas palavras, né, que colocaram a refletir um pouquinho, né? Como, por exemplo, alguma pessoa disse para mim, olha, não adianta você ir mais para lá, gastar dinheiro, porque Deus não chamou você para o ministério. Eu comecei a pensar, a refletir muito. E eu coloquei esse momento de que não, vou tentar a 4ª vez. Tentei a 4ª vez, só que eu saí de lá a chorar, saí de lá a chorar muito, mas muito mesmo. Quando cheguei na minha cidade, alguns familiares me apoiaram, alguns amigos viram da minha cara e disseram, não adianta você ir testar, porque Deus não chamou você para poder fazer teologia, para poder ser pastor. Só um minuto. Com essas dificuldades que foram surgindo, em algum momento isso trouxe algumas dúvidas para você com relação a isso? Muitas dúvidas. Eu comecei a me questionar a mim mesmo, será que Deus me chamou mesmo para ser pastor? Se Deus me chamou, por que Ele permitiu que eu reprovasse 4 vezes? Né? Porque aquilo praticamente chocou mesmo no meu coração, eu estava decidido praticamente em talvez abandonar as coisas. Tem vezes que eu chorava, tem vezes que eu pedia conselho para algumas pessoas e eu pedia para mim, mas o que eu posso fazer agora, Senhor? O que o Senhor quer que eu faça teologia? Mas o que aconteceu então para você estar hoje aqui cursando teologia? Como é que foi esse processo? Ok. Além de ter algumas pessoas que vieram com alguns conselhos, né, que me deixaram praticamente cabisbaixo, tinha outras pessoas que me incentivavam. Eu praticamente também tinha algo em meu meio de que se Deus me chamou, então Deus irá de providenciar alguma coisa. Eu disse, não, eu vou continuar, eu vou persistir, né, até que eu possa conseguir. Foi que eu então comecei a pensar de que não, se aqui não está dando certo, vou tentar no Brasil. E foi isso que eu fiz. Apareceu uma oportunidade para poder cursar aqui teologia no Brasil e eu testei, mas algo aconteceu não consegui ingressar. Eu provei. Fiquei a pensar, meu Deus, será que o Senhor mesmo me chamou para cursar teologia? Só que, além depois do curso de teologia, a universidade ofereceu também um curso de pedagogia. Eu vi, não, é uma oportunidade de eu ir para o exterior. Não decidi vir aqui para o exterior e tentar fazer o exame, né, ou tentar fazer a prova presencialmente. Foi isso que eu fiz, vir aqui no Brasil, né, me inscrevi, passei também alguns dias na reportagem, graças a Deus consegui entrar.
Muito bem. E aí depois, nesse processo, acabou transferindo para a teologia, que era o seu sonho, que você sentia que estava sendo chamado para isso. Exatamente, quer dizer, eu tinha uma grande convicção, né, de que Deus me chamou para poder fazer teologia. Essa era a convicção que eu tinha. Quer dizer, apesar, né, das palavras que algumas pessoas proferiram para mim, apesar de algumas gargalhadas que algumas pessoas deram para mim, eu tinha uma grande convicção de que Deus me chamou para poder fazer teologia, e foi isso que eu fiz. O que você aprendeu com toda essa experiência de vida? Uma das coisas que eu aprendi, né, é de que o apóstolo Paulo ensina lá em Filipenses 4:3, diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quer dizer, eu coloquei o meu olho em Deus, eu confiei plenamente em Deus. Quando alguém confia em Deus, não tem como sair perdedor. Josafá, muito obrigado pela sua participação. Continue firme. Obrigado. Valeu aí, pessoal. Valeu, Thiago, aí, porque providenciou, entrevistou e mandou o vídeo para nós a tempo de nós colocarmos nessa edição. Espero que vocês tenham curtido aí, se manifestem, dê seu joinha, façam seus comentários. Espero que vocês estejam curtindo essas participações aí dos parceiros do canal Entre Linhas. Vamos então para terça-feira, interrupção da obra na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, gente, na ponta da linha. Não devemos questionar a orientação divina por causa dos opositores. Se a orientação divina, faça essa obra. Se apresenta opositores, não importa. Faça a obra. Faça essa obra. Só um indicativo. Isso aqui é diferente de ser vaca brava. Vocês já viram vaca brava? Vaca brava baixa a cabeça, ela não vê mais nada. Para defender o bezerro, ela baixa a cabeça e ela vai para cima de você. Não devemos questionar a orientação divina por causa de opositores. Tem um grupo que é opositor, tem pessoas que são opositores. Mas eles também pensam que estão seguindo a orientação divina. Pensam que estão seguindo a orientação divina. Mas tem também o profeta. A gente vai ver depois como Neemias ele vai ter que chegar para o povo e dar um puxão de orelha. A gente vai ver isso na semana que vem. Já vou dar spoiler aqui. Às vezes, a orientação divina vem por meio da palavra de um irmão que nos censura, que nos dá uma puxadinha de orelha com muito amor ali. Então, ignorar os opositores não significa que eu vou ignorar às vezes uma palavra de exortação. Isso. Estamos abertos à crítica construtiva. Vamos lá? Escritura, Alexandre. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Miltredate, Tebeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. De volta à questão do idioma. A carta foi escrita agora em aramaico, com caracteres aramaicos. Vai continuar. Sabia o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando seus muros e reparando os seus fundamentos. É interessante como vai mudando o idioma, né? Isso é significativo. Gente, mudar o idioma significa que você está falando em nome de grupos diferentes. O que acontece aqui, gente? Nós estamos falando da interrupção da obra, tá? Aqui a gente tem aquela questão complicada que alguns vão... que quando chegamos em Esdras 4, do verso 24 para frente, tem a transição, verso 23 até o verso 23. É a briga na cronologia que você explicou. Então, só que isso aqui ele envolve não só data, mas uma narrativa com reis. Então, quando você chega do verso 23, quando transita do 23 para o 24, aonde no tempo que nós colocamos este enunciado bíblico e nós associamos com quais documentos históricos? Porque nós temos documentos históricos que vão contar a história de Cambises e o falso Esmerdes. Porque alguns gostam de pegar esta interpretação, esses documentos históricos, e associar aqui com Cambises, como falei, porque no livro de Esdras fala que a interrupção da obra ela foi até o tempo de Dario. E eles associam aqui com Dario I. Não é esta linha que o autor da lição vem adotando. Ele entende que é Artaxerxes e que ela teria interrompido com Dario II. Nós temos uma diferença considerável aqui. Ah, tá, mas que teólogos que falam isso? Nós temos lá, a entrelinha é justamente essa, tá, gente? Elicote diz que o que Elico diz com relação ao texto bíblico que fala nos dias de Artaxerxes? Lê lá. Esse deve ser Gômatis, o padre Magian, que personificou Esmerdes, o filho morto de Cyrus,
e reinou apenas 7 meses. Filho morto de Ciro. Estaria aqui, entre Ciro Estaria e Cambises. aqui. Então, nós temos ele te falando que quando você lê nos dias de Artaxerxes, você deve entender neste período histórico que Ciro, Cambises, falso Esmerdes. Não aqui. Aqui. Bem no topo. O primeiro rei persa da nossa lista. E não aqui embaixo, gente. Penúltimo. Aí a gente tem Albert Barnes fala a mesma coisa. E o que ele fala de Artaxerxes? Neste texto, ele fala... Lê lá, Alexandre. Gomatis, o pseudo-Esmerdes, sucedeu Cambises e reinou por 7 meses, quando foi deposto e executado por Dario Staspes. Esse Dario Staspes é aqui, gente. Dario I. Então também aloca esse fato que vai lá, Esdras 4, do verso 24 em diante, aqui, Ciro, Cambises e Dario. A gente vê Adam Clarke, a mesma coisa. Dario, filho de Esparta, sucessor de Cambises. Isso, e ele continua. Quando você lê na Bíblia, em dias de Artaxerxes, Adam Clarke entende... Após a morte de Cambises, um dos magos chamado Oropastos, por Trogos Pompeius, Esmerdes por Heródoto, Mardos por Ésquilo e Espenadates por Ctésias usurparam o império fingindo ser Esmerdes, o irmão de Cambises, que fora condenado à morte. Só essa leitura do Alexandre já vale o like. Agora, vamos lá. Gente, escolher nome de filho chama de Espenadates, é ótimo. Aí nós temos Joseph Benson que fala... Não, eu vou ter que ir de volta. Espenadatates. É pior. Vamos lá, ele fala o seguinte, lê lá. Foi Dario, filho de Estáspio, sucessor de Cambises. Não, como diriam alguns, Dario Notus, o filho de Artaxerxes, Longimanus. Isso, quem que é esse Artaxerxes Longimanus, gente? É esse aqui, ó. Então a gente tem que Joseph, não como dizem alguns, o nosso amigo Hilly Moscala, eles é um desses alguns que Joseph Benson estaria falando. Ele continua. Cambises II havia assassinado em segredo o próprio irmão, Esmerdes, mas o mago Esmerdes, Gálmata, se fazendo passar por irmão de Cambises, Esmerdes, sentou-se no trono real e foi proclamado rei no lugar de Cambises. Isso. Esta é a questão teológica que tenta adaptar um fato histórico ao texto bíblico e tem essa divergência. Mas repito, tem vídeos por aí falando de falsos métodos, como se a história fosse compatível, gente. Não é a linha do autor. Eu queria fazer uma outra reflexão. O Lúcio volta e manda Alexandre reflete. Pensem assim, gente. Qual que é a necessidade de saber disso? Sabe? Às vezes a gente tem que parar e se perguntar isso também. Porque a gente aqui estudando, e é interessante, veio o falso Esmerdes, e tinha um verdadeiro Esmerdes que morreu, foi assassinado pelo falso Esmerdes, e aí usurpou o trono. E foi possível isso porque não tinha fotografia, você nunca sabia quem era quem. A notícia para viajar de um canto ao outro demorava, tá bom. Mas por que isso é importante? Uma coisa é eu saber dessas duas interpretações diferentes, eu olhar para elas e falar, ok, existem duas interpretações diferentes. Outra coisa é eu puxar da faca agora e começar a brigar com o meu irmão. Não, porque a sua cronologia está errada, a minha cronologia... falso Esmerdes. Não, é outro... Gente, calma. Isso aqui não é essencial, isso aqui não é tão importante. Às vezes a gente está mais preocupado em provar que está certo do que em aprender a coisa e se preocupar se a coisa é relevante ou não. Calma lá, vamos baixar a bola. Sim, até porque acabamos de ler, né? O nosso objetivo é levar Evangelho para as pessoas, é levar salvação que transforma a vida. Tem um comentário de Ellen White aqui na terça-feira, Profetas e Reis, página 594, e vai falar sobre essa questão de oposição ainda. No decorrer da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades aparentemente invencíveis têm se levantado diante dos que procuram executar os propósitos do céu. Tais obstáculos ao progresso são permitidos pelo Senhor como uma prova de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é tempo de, mais do que nunca, confiar em Deus e no poder de seu Espírito. O exercício de uma fé viva significa aumento de força espiritual e desenvolvimento de firme confiança. É assim que a pessoa se torna um poder conquistador. Perante as exigências da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em seu auxílio. Nada vos será impossível, né? Fica a mensagem para o nosso amigo recém-batizado Tiago, né? Que está começando a caminhada, vai ser bombardeado por 1000 pensamentos dentro do próprio povo adventista. Eu vou aproveitar o ensejo, o Alexandre falou do puxar da faca, por causa de brigar de cronologia, falsos métodos, coisa e tal, data 458, 457, coisa e tal. Emunar segurança, gente. Qual que é o grande problema?
Quando você chega em Apocalipse, gente, que daí a gente fez uma lição só sobre Apocalipse, e daí a gente via o autor... Inclusive, fica a propaganda, desculpa, eu estou interrompendo todo mundo. Pode, vai lá. E se você tem curiosidade de saber do Apocalipse, você tem tempo, e você não estudou tanto a lição, vai para a nossa playlist, toma vergonha na sua cara, vai na nossa playlist de Apocalipse, porque deu muito trabalho, mas foi muito gostosa de fazer, os vídeos ficaram bons, a gente analisa Apocalipse verso por verso praticamente, vai lá e assiste a nossa playlist de Apocalipse, porque ela é muito boa. Tá bom, fala aí. Agora que eu falo do Apocalipse, daí esse irmão que fica com... O Alexandre usou aquela fé institucionalizadíssima, né? Tá, tudo bem, vamos lá. Aí ele pega uma lição do Apocalipse e daí ele vê no corpo da lição... É uma ortodoxia institucional, né? Isso, exatamente. Esse binômio estava tentando lembrar. Aí ele vê no corpo da lição falando, vamos supor, sobre trombetas, de um jeito. Aí ele vai lá no comentário da lição e fala trombeta de outro jeito. Ele está de um jeito completamente diferente. Daí ele fica, e agora? Por quê? E daí se ele vai no comentário bíblico adventista, ele vai ver 1, 2, 3 versões. E geralmente, o que as pessoas fazem daí? Vão no comentário bíblico adventista, escolhe só aquela que lhe convém, copia aquela citação, enfia debaixo do braço e usa para bater nos irmãos. Isso. Agora, a mesma coisa sobre justificação pela fé, viu, gente? E sobre essa teologia aí da última geração que tem dado tanto problema. Agora veja bem, gente, é diferente. Existem interpretações que são aceitáveis dentro de um espectro. Mas existem outras interpretações que não são aceitáveis. Por exemplo, o Alexandre está falando, perfeccionismo. Estudar o Apocalipse em cima do método sequencial, nós vamos já falar sobre a pessoalidade do Espírito Santo. Sim. Vamos lá. A ideia de uma destruição do valor da lei moral, a destruição do decálogo, todos esses são pontos que não são negociáveis. Revogação da lei, que agora não preciso mais guardar sábado, na verdade não é nem a lei, o problema é o sábado. A contestação da teologia do santuário celestial. Sim. Vamos lá, vamos seguir? Temos luz para isso suficiente, né, pessoal? Quarta-feira, Neemias age. Então, na ponta da linha, cara. Na ponta da linha, gente, o que o autor quer dizer? Confie que Deus te auxiliará para a sua obra ter êxito. Confiar em Deus, esse é o ponto-chave agora. Confiar em Deus não pode servir de desculpa para a inatividade. Vai e faça o trabalho. Emuná, gente, é fé, convicção interna, mas é função. Deus te chamou para uma função. Esta função pressupõe atividade. Neemias foi chamado, ele recebeu um chamado para a fé, ele recebeu um chamado para a emuná. E ele agiu, e agiu com prudência, sagacidade. Vamos lá, lê Neemias 4:14. E olhei e levantei-me, disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, Adonai Hagadol, Verhanorá. Isso. Eu falei certo. Falou bonitinho. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias 4:14. Isso. A questão aqui, esse Deus terrível, é para ter medo? Gente, vamos lá. Nora significa muitíssimo ou terrível, tá? O Hagadol, aquele elemento prefixal, é o grande. É um pleonasmo, né? Isso. Olha só, gente. Eu fiz duas estruturas aqui, equivalência estática, que seria palavra por palavra. Não tem espaço daí não tem liberdade. E dá para Senhor o muitíssimo grande. Não é possível a opção do terrível. Mas eu preferi a oposição do terrível na equivalência dinâmica, que me dá espaço gramatical, porque eu não preciso fazer palavra por palavra, que é engessado. Eu perco as expressões idiomáticas. Equivalência dinâmica, o Senhor terrivelmente grande. É nesse sentido, não capaz de mover Ciro para fazer o trabalho. Exatamente. A intenção do grande terrível aqui não é enaltecer a raiva, é enaltecer a onipotência, a grandeza deste Senhor. Neemias 4:15, Alexandre. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Ou seja, eles ouviram. A condição em que eles trabalham é uma condição muito bonita, né? E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinham lanças e escudos.
os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa. Essa é a parte metodológica. Mas veja bem, gente, aqui no 4:15, eles ouviram isso que Neemias falou. Lembre que seu Deus é onipotente, que seu Deus, que o seu Senhor é terrivelmente grande, que Ele é muito grande, que o poder dele, olha o que o poder dele já fez. Me lembra uma outra frase. E eles, olha aqui rapidinho, e eles esqueceram, se dissipou o conselho dos opositores para que eles parassem com a obra. Que Me lembra uma frase que Deus fala para Gideão quando chama Gideão para fazer um trabalho. Gideão, ele questiona a situação e aí Deus fala: não te enviei tu? Vai tu e nessa força tu livrarás o povo. Aqui ele está falando a mesma coisa para o povo e para Neemias. Vão vocês que com essa força de vocês, eu, terrivelmente grande, sou capaz de fazer. Gente, e o comentário dos nossos apoiadores, dos nossos profetas, Naviim, nos encorajou e dissipou aquela vontade do Alexandre de explodir o canal. E a minha vontade de parar de vez foi aquele rapaz que nos encorajou com o relação do batismo, foi a Massai, falou da mãe dela, foi a outra moça da sogra, da sogra dela, exatamente. O Lúcio retorna e traz o comentário da irmã White. E estamos chegando na quinta-feira, gente. Vamos sobreviver até quinta. Aê. Temos aqui na quarta-feira o comentário de Profetas e Reis, página 645, e outro de Testemunhos para a Igreja. Diz assim: por mais astutas que sejam as ciladas de Satanás e de seus agentes, Deus pode detê-las, anulando todos os seus conselhos, como acabamos de ler. A resposta da fé hoje deve ser a mesma que Neemias deu: nosso Deus pelejará por nós, pois Ele está no trabalho e ninguém poderá impedir seu sucesso final. A nossa oração aqui sempre no Entre Linhas é assim: Senhor, a gente aprende tanta coisa, vê tanta coisa que não dá fruto e coisas que nos mudam realmente o nosso pensamento, nossa visão sobre a interpretação da Torá, e a gente quer só compartilhar. Interessante e importante deixar isso. O sucesso que Deus promete, nesse caso, é o sucesso da obra, não é o nosso sucesso individual. Isso aqui não é Deus prometendo para o povo agora: você vai ficar rico, cada um de vocês vai ter uma mansão, vocês vão viver muito bem, porque Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Teste o Senhor, você vai ficar rico, Deus quer te dar prosperidade. Não é isso que está falando. O sucesso a que se refere aqui é o sucesso da obra. A obra de Deus será uma obra bem sucedida, porque nós temos um Deus terrivelmente grande. Ele é tão terrivelmente grande que Ele é capaz de usar a gente, desgraçado pecador, falho, de tudo que é jeito possível e imaginável, para fazer a obra dele. E para ajudar outras pessoas a conhecerem o caminho. E tem aqui, Deus está disposto a fazer muito por vocês, uma vez que tão somente sintam a sua dependência. Jesus os ama. Procurem andar sempre à luz da sabedoria divina. Em meio a todas as mutáveis circunstâncias da vida, não descansem a menos que saibam que a sua vontade se ache em harmonia com a vontade de seu Criador. Beleza, pessoal? Chegamos então agora na quinta-feira aqui. Terminando. Fazendo uma grande obra. Ele vai dialogar com a última fala. Nós temos um Deus terrivelmente grande. E nós também temos uma obra grande. Na ponta da linha, gente, grande e importante obras aos olhos de Deus. Obra superficial e pequena aos olhos do mundo. Vamos lá. Esta é a intenção do autor com quinta-feira. Este descompasso de pontos de vista. Aquela obra que estava sendo feita por Neemias, esta obra que você faz aí em evangelizar, nós estamos fazendo aqui, nós não queremos, nós temos as nossas profissões, louros, é desgastante, dá muito trabalho. A minha ideia foi por gratidão, que meu pai teve um problema de saúde, Deus felizmente o livrou. Foi feito o chamado, eu contactei o Lúcio primeiro, vi o Alexandre também, que eu percebi que o Alexandre completava uma coisa uma seara que eu não gostava muito, ele encarava o Alexandre, o Lúcio outra. Percebi que havia esta sinergia. Esse foi, de certa forma, também um chamado de Deus para eles atenderam, estão aqui. Me fez muito bem, porque me fez voltar a estudar a lição. Sim. E esta aqui é a nossa obra. Temos opositores, temos profetas que nos incentivam, coisa e tal. Fevereiro, 3 anos do canal. 3 anos de canal. Fala à vontade. Quando eu vou visitar minha namorada em Francisco Beltrão,
eu passo na beirada de um cemitério. Esse cemitério ele tem um muro branco. E nesse muro tem várias mãos coladas, mãos vermelhas. O projeto Caleb passou por lá. Eu não sei o nome da cidade, é uma cidadezinha minúscula. É um cemitério que fica na beiradinha da rua, da rodovia, indo para o sudoeste do Paraná. Às vezes a nossa obra é muito menor do que reedificar Jerusalém. Às vezes a nossa obra é pintar o muro de um cemitério. Às vezes a nossa obra é ir lá e capinar um quintal de um vizinho, de uma família que está precisando. Às vezes a nossa obra é ir fazer uma mudança do irmão, é ir fazer uma reforma de uma casa. Às vezes a nossa obra é ir dar um estudo bíblico, é ir visitar alguém que está no presídio. Às vezes a nossa obra é a coisa mais humilde do mundo, é deixar uma mão vermelha num muro de um cemitério. Mas é a obra que Deus nos chamou para fazer. E vocês serão confundidos por anjos. Tem base, por um acaso, hermenêutica para isso? Vamos lá, gente. Essa grande obra, a gente vai lá. O Alexandre... Você já leu aqui? Alexandre? Neemias 6:3? Então lê. E enviei-lhes mensageiros, Malekahim, é isso? A dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra. Enquanto eu deixasse, fosse ter convosco, isso aqui é Neemias respondendo àqueles que chamaram ele para sair da cidade, para assassinar Neemias, né? Sim, lógico. Os opositores. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as tuas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Primeira coisa, gente, obra. A expressão melechá, trabalho, obra, ocupação, mas ela é da mesma raiz de malá, que seria anjo ou mensageiro. Então existe uma conexão desta grande obra feita por homens com a expressão utilizada no hebraico para anjos. Aquelas mãozinhas que o Alexandre falou na parede do cemitério são mensageiros de Deus, são anjos de Deus. Quem auxilia nesta obra é anjo de Deus. Nós somos o terceiro anjo das 3 mensagens angélicas. Quem encoraja esta obra é anjo de Deus. Veja bem, gente, outro ponto aqui, esforça as minhas mãos. Aqui nós vemos agora um pedido dele para o Eterno. A expressão razak é fortalecer, aumentar, fazer crescer. Então nós temos apoiadores que nos encorajam, mas nós também temos um Deus que nos é terrivelmente grande, que nos fortalece, que nos aumenta, que nos faz crescer, que faz as nossas mãos fortes. Então o que nós devemos lembrar? Pode voltar, Lúcio. O que nós devemos lembrar com relação a esses opositores? Nós temos um Deus terrivelmente grande. E esse Deus terrivelmente grande, Ele me vê como eu realmente sou. Pecador, perdido sem Ele. E Ele julga as nossas intenções, as nossas ações. Aí que está. Ele nos vê simplistas, Ele nos vê ignorantes, porque Ele é infinito em sabedoria, mas Ele nos ama. Esta é a grande diferença. Não importa, gente, nós temos que ter noção da nossa falibilidade, e isso não é ofensa nenhuma, mas Deus nos ama mesmo assim. Exatamente. E agora, pessoal, para a gente concluir essa lição, nós temos lá perguntas para discussão. E nesse momento a gente está contando aí com a colaboração toda semana do Marcos André, do canal Intelectos Apologética. Então, André, muito carinho, muita gratidão, é com você agora. Olá, amigos do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e nessa semana nós aprendemos um pouco mais sobre a oposição que o povo de Deus enfrentou no passado ao tentar restaurar a verdadeira adoração, a adoração ao Deus verdadeiro. Essa oposição ocorreu no passado, ocorre hoje e certamente ocorrerá até o final dos tempos. Por isso nós precisamos estudar essas lições para que possamos ver como Deus agiu em favor do seu povo no passado, para que possamos ter fé de que Ele está agindo nos nossos dias e agirá até o final dos tempos. Na minha parte aqui da lição, eu fico com a parte de sexta-feira, as perguntas para discussão, que é a aplicação prática da lição. E a pergunta número 1 diz assim: coloque-se no lugar de Zorobabel, Josué e os outros líderes quando os inimigos ofereceram ajuda.
Eles fizeram bem em não aceitar essa oferta, né, a oferta de ajuda. Como saber quando devemos colaborar com outras pessoas que não são da nossa fé? Que critérios devemos seguir? A primeira coisa que precisamos aprender aqui é que nós não somos capacitados para julgar a fé de outras pessoas, a sinceridade de outras pessoas. Eu creio que a questão aqui não é muito de fé. Por quê? Porque eles já haviam recebido ajuda dos governantes que certamente não professavam a mesma fé que eles. Então eles receberam ajuda financeira e ajuda política dos governantes da sua época para começar a construção em Jerusalém. No entanto, nesse momento especificamente, eles estavam fazendo uma obra que não pode ser terceirizada. Assim, a nossa vida espiritual também existem algumas coisas que não podem ser terceirizadas. Ninguém pode estudar a Bíblia por mim, ninguém pode orar por mim, a minha comunhão pessoal. Alguém pode orar intercedendo por mim, mas a minha comunhão pessoal com Deus ninguém pode fazer por mim. E ninguém pode fazer o trabalho evangelístico que eu tenho que fazer. Existem lugares que Deus nos coloca para que a gente seja um missionário ali e outra pessoa não pode fazer por nós. Por exemplo, na minha faculdade, no meu trabalho, em outros lugares onde eu sou o único ali que pode falar de Jesus para aquelas pessoas que estão desamparadas. Então existem obras que não podem ser terceirizadas. Eu creio que aqui a questão de Zorobabel, de Neemias e dos outros líderes ali com as pessoas não era questão de fé, mas a questão do tipo de obra que eles estavam apresentando. A própria Bíblia diz que aquelas pessoas que ofereceram ajuda eram adversários, eram pessoas que estavam trabalhando contra o ministério, que estavam andando contra o ministério. Então, nós podemos aceitar algum tipo de ajuda de pessoas que não professam a mesma fé que nós. Ajuda financeira, ajuda política, há portas que podem ser abertas pela influência de outras pessoas, mas aquele trabalho de falar de Jesus só pode ser feito por pessoas que conhecem Jesus pessoalmente. Por isso nós precisamos nos aproximar de Jesus todos os dias, conhecer Jesus pessoalmente, sentir o cheiro de Jesus e ter o cheiro de Jesus entranhado em nós para que possamos falar dele para outras pessoas com propriedade. Essa obra, ela precisa ser feita por pessoas que têm intimidade com Jesus. Aí eu pergunto, como está a sua intimidade com Jesus? Como você tem mantido a sua intimidade com Jesus? Será que se você fosse chamado hoje para fazer essa obra em favor de outras pessoas, restaurar a vida espiritual, reconstruir os muros espirituais na vida de alguém, será que você teria intimidade suficiente com Jesus para fazer isso? A segunda pergunta que tem aqui para a nossa discussão é assim: é perigoso fazer concessões em relação à fé. Concessões, ou seja, abrir mão de algumas coisas, algumas das nossas bases, né, estruturais da nossa fé, em favor de ganhar algum benefício ou coisas desse tipo. A história de Israel no cativeiro babilônico traz exemplos de transigência. Porém, o que ocorre quando vão a extremos para evitar esse problema? Por exemplo, Jesus foi acusado de transgredir o sábado, né, quando ele curava no sábado, né? Seus acusadores foram ao extremo de desejar apedrejá-lo pelas curas que ele fazia no sábado. Então, aqui nós apresentamos dois extremos, né? Aquela pessoa que não vê problema em nada, transgredir o sábado não tem tanto problema assim, Jesus é perdoador, Jesus vai nos perdoar no final, nós somos salvos pela graça. E outro extremo são aquelas pessoas que colocam o sábado acima das pessoas. Não, então, se a pessoa tem necessidade, se a pessoa ainda não compreende muito bem sobre o sábado, você acaba ferindo outras pessoas. Não só o sábado, nós podemos falar também do vegetarianismo, né? Eu ouvi uma frase outro dia, não vou conseguir atribuir de quem que eu ouvi, que dizia assim: eu tenho medo de vegetarianos que são devoradores de pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com que a nossa fé, os passos que nós demos na nossa fé, que eles não afetem a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, não nos tornem críticos
de outras pessoas. No entanto, existem bases estruturais da nossa fé que não devem ser negociadas. Princípios não devem ser negociados de maneira nenhuma. Nós não devemos abrir concessões para negociar os princípios que já foram estabelecidos. Deus nos chamou para sermos reparadores de brechas. Deus nos chamou para sermos reconstrutores. Precisamos, com o nosso testemunho pessoal, com a nossa fé, com a nossa maneira de nos relacionarmos com Cristo, nós precisamos mostrar a outras pessoas que Deus ainda exige de nós fé, ainda exige de nós fidelidade, ainda exige de nós santidade. Eu gostaria de chamar você, nesse momento, para fazermos uma oração, para que Deus coloque no nosso coração tudo que nós aprendemos durante esse vídeo, durante esse estudo que fizemos aqui no canal Entre Linhas, e principalmente que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nos guiarmos para que possamos saber o momento certo de agir, o momento certo de estender a mão, o momento certo talvez de recusar uma ajuda. Isso o estudo da Bíblia não pode nos dar. Somente o Espírito Santo, somente as verdades imprimidas no nosso coração pelo Espírito Santo podem nos guiar nesse sentido. Por isso é isso que nós vamos pedir nessa oração. Eu gostaria de convidá-lo a orar comigo. Santo e glorioso Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos guiado até aqui. Quando nós estudamos e lemos as obras que o Senhor realizou no passado através do teu povo, nós compreendemos que o Senhor tem nos dado a direção a seguir. Por isso agora, Senhor, nós que vivemos talvez no momento final da história dessa terra, nós que talvez vamos ainda na nossa geração ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu, nós te pedimos que o Senhor nos guie ainda mais, que o Senhor continue derramando sobre nós o teu Santo Espírito. Perdoa se em algum momento temos sido negligentes, perdoa se em algum momento nós não temos tido a intimidade necessária que deveríamos ter. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de te servir em espírito e em verdade. Nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Continue nos ajudando e colocando no nosso coração o desejo de estudarmos cada dia mais a Tua Palavra. É o que te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, o André já encerrou com uma oração, então, pessoal, nosso muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. #fui até o fim, né? Com o nosso amigo Alexandre. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior. Não batam na gente, por favor. Desculpe se às vezes a gente entra de sola. Pode pular, mas às vezes tem que entrar de sola. Faz parte da vida, pessoal. Muito obrigado por nos assistir até aqui. E nos vemos então na 5ª lição da próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.